cumprir a vida, seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu sou. Estrada eu sou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Quero ouvir vocês. Conhecer as manhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. cada um de nós Compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Bom dia, amados. Não, você está no lugar certo. Você está no lugar exatamente onde você tem que estar, aqui. Casa, né? de Deus. E nós estamos compartilhando com os irmãos aquilo que Deus tem nos dado, né, durante alguns anos. Esse projeto chamado Goianês, que não é somente um show, é um projeto, ele nasceu na pandemia, no meio de muitas dificuldades, junto com alguns irmãos aqui da igreja, nos ajudaram a compor esse projeto chamado Goianês. E a Ellen vai explicar o que é esse projeto. Então, queridos, bom dia. Para além de um show que a gente faz agora dia 15 no Teatro Mato Esperança Garrido, às 20 horas com entrada franca, é uma lei via incentivo do Estado de Goiás, com o patrocínio do Supermercado Leve, é uma ação, um projeto pedagógico. O Goianês surgiu de uma necessidade minha intrínseca, pessoal, de compor. Eu sempre escrevi, adoro escrever, então escrevo muitas coisas, e as composições fazem parte da minha vida. E aí, como legítima goiana, quando eu não estou tocando, cantando, e agora fonoaudióloga, eu estou fazendo pamonha. O povo fala, viu, Maísa? Não, mas você faz um monte de trem. Ué, goiano, né? Apruma é pé e, ó, segue em frente. Fica lá comendo mosca. E aí, eu escrevi goianês, mas também escrevi sobre cora, poteiro, mutirama. Inclusive o show, o teatro é lá em frente,
crianças no palco, a meninada cantando comigo esse repertório todo. Dama interpreta modinhas de Goiás que lembram os fados portugueses, eles adoram. Então, para além de simplesmente de um show, nós temos aí alargado as fronteiras com a bênção do Senhor sempre. E esse projeto já virou 2 álbuns, 2 CDs. No show que fizemos em Goiás Velho, a turma de letras, ao invés de assistir a aula, eles vieram assistir o show. E aí nós estamos agora no 2º capítulo de uma dissertação de mestrado. Né? As coisas vão se desdobrando. Tem música nossa também em questões de prova de toda a rede municipal de ensino da cidade de Goiânia. Então é bênção, né, gente? Uma cultura de valor para ensinar os nossos pequenos, que são tão bombardeados, né? E os grandes também. Mas gente pequena dá muito tempo de ensiná-los, de apresentá-los. Então é maravilhoso quando a gente ouve as crianças cantando sobre Cora, sobre Antônio Poteiro. Tia Ellen, é porteiro? Não, criatura. É poteiro, um artista plástico. Aí se desdobra toda uma história. E no dia 15 a gente vai estar falando sobre isso e muito mais, com Diego Amaral, com Lemir Cândido, Damon Farias, eu e grande elenco lá no Madre Esperança Garrido. E a gente está aqui para compartilhar um tiquinho disso com vocês. Isso, e nós temos aprendido aqui, irmãos, o seguinte, que Deus chamou cada um de nós para resgatarmos todas as coisas e submetermos ao senhorio de Cristo. Amém? E nós temos feito isso com a arte. Deus tem nos chamado a resgatar a arte e submeter isso ao senhorio de Cristo. No nosso caso, nós somos músicos, artistas, e você? Você foi chamado para resgatar o quê? Você pode ter certeza que você foi chamado para resgatar alguma coisa caída, porque tudo foi caído, né? Depois do pecado. Mas Deus te chamou para trazer tudo e todas as coisas ao senhorio de Cristo. Amém? Por mais que muitas vezes a gente tenha a sensação de que a gente está nadando contra a correnteza, mas a gente lembra que somos filhos de Deus e que não estamos sozinhos. Amém? E que você possa desfrutar desse momento. São mais 2 canções que nós vamos fazer. E sinta-se convidado, você faz parte, essa igreja faz parte desse projeto, porque nasceu aqui, né? Debaixo de comunhão de irmãos que juntamente conosco, Lala, Enzo, Paulo Júnior, nos incentivaram, nos ajudaram a chegar a esse momento e a entender e a compreender da importância de levar a arte ao senhorio de Cristo. E falando em Cora, quem já esteve na cidade de Goiás? Criatura, você precisa ir lá. A amiga tem que ir lá. Os trem mudam, as coisas passam. Esturdia, fui a casa de Coralina visitar. Cheguei, sentei em tamborete, precisava refrescar. Tomei um golinho d'água e devagar fui conhecendo as belezas do lugar. Nossa poetisa, muita história para contar, para desfrutar, para entender, para orgulhar e para guardar. Nossa poetisa, Cora Coralina. Senhora, Cora da casa do doce, do rio vermelho da vida. Cora que é Ana, Cora coração das mãos do fazer. Cora das letras, versos e contos, do jeito de ser. Cora da casa da ponte, entregues aos doces, aos versos, Cora menina, Cora
rio fazer. Cora das letras, versos e contos do jeito de ser. Cora, Coralina, é gente da gente. Ana que é Cora, Cora que é Lina, Lina que é Ana na vida da gente. Ana que é Lina, Cora, Coralina. Cora, Coralina, é gente da gente. Ana que é Cora, Cora que é Lina, Lina que é Ana na vida da gente. Ana que é Lina, Cora, Coralina. Cora, Coralina. Cora, Obrigada. Daniel, vídeo? Ei, deixa eu te contar. Outro dia, fui em Goiás, a casa de Cora Coralina visitar. Cheguei, olhei, tomei uma aguinha e descansei. E devagar, fui conhecer as belezas do lugar. Coisa rica! Muita história para contar, para aprender, para guardar. E depois incentivar todo mundo a ir lá, passear. No Museu Casa de Cora Coralina. Vai lá! É a casa da nossa poetisa, pra orgulhar. É aqui, cidade de Goiás, no meu lindo estado de Goiás. Olha, no coração do Brasil. Cidade de encantos, de mil coisas para ver, para fazer, para experimentar. É doce, é culinária, é o empadão goiano, delícia, simples, saboroso, mas olha, um sabor primoroso. E você, conhece a cidade de Goiás? Meu bem, criatura, tá perdendo tempo, você precisa vir pra cá. Cora da casa do doce do rio vermelho da vida. Cora que é Ana, Cora coração das mãos do fazer. Cora das letras, versos e contos do jeito de ser. Cora da ponte em Goiás, entregues aos doces e aos versos, pura poesia que a alma alenta e a vida enriquece. Cora que é Ana, Cora coração das mãos do fazer. Cora das letras, versos e contos do jeito de ser. Cora, Coralina, é gente da gente. Ana que é Cora, Cora que é Lina, Lina que é Ana na vida da gente. Ana que é Lina, Cora, Coralina. Cora, Coralina, é gente da gente. Ana que é Cora, Cora que é Lina, Lina que é Ana na vida da gente. Ana que é Lina, Cora, Coralina. Coralina é gente da gente. Ana que é Cora, Cora que é Lina, Lina que é Ana na vida da gente. Ana que é Lina, Cora, Coralina. Cora, Coralina. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, com Deus. Até outra vez. O projeto Show Goianês, música regional brasileira com Ellen Lara, é realizado com recursos do programa Goiáses do Governo de Goiás por meio da Secretaria de Estado da Cultura e tem como patrocinador os supermercados Leve. Produção cultural da Faro Produções Artísticas através do produtor cultural Damon Farias e sua equipe. Pessoal,
nós passamos esse vídeo para vocês entenderem que esse projeto é um projeto que a gente estava saindo em turnê em algumas cidades do interior, e nós vamos culminar no show no próximo dia 15. Né? E todos estão convidados, o show está belíssimo, nós vamos ter crianças no palco, nós temos um coral infantil, nós vamos ter coral adulto também, e para além, né, da música, o trabalho didático, né, que esse projeto tem levado para muitos lugares. É uma consternação, muitas vezes, quando a gente chega em algumas cidades do interior e se depara com uma miséria cultural sem precedentes. A gente fica chocado com o que a gente repara lá, né, Ellen? Durante todo esse processo, a gente encontra lá. E a gente acredita mesmo que Deus tem nos levado, nos conduzido, né, não somente para levar uma música de qualidade, mas para poder fazer diferença na vida de muitas pessoas, né? E como bom goiano que somos, né? Lemir, você é goiano? Diego também? Da uma de Brasília, mas conheceu Goiânia. Virei goiano porque eu não vivo mais sem piqui nem pamonha. Nem sem mim, né, amor? Sim. Não, também, né? Mais importante. Além, né? Não, de manhã a gente cantou, foi grande, alguma coisa assim, né? E aí o que você falou? Eu falei, gente, 9 horas da manhã a gente já está assim, né? Não, porque a Ellen, ela é assim, gente, sempre. Não é porque ela toma remédio, não é nada disso, não. Ela já amanhece desse jeito. E é muito irritante para mim. Entendeu? Ela amanhecer, já abrir a janela e dar bom dia para o sol, bom dia para o Espírito Santo, e feliz, e aquela alegria toda, né? Isso é muito irritante de manhã. A gente que convive com fleuma, né? Mas tem que equilibrar as pressões, né? E, como boa goiana que sou, a gente tem estudado as expressões regionais junto ao pessoal da Universidade Federal de Goiás, da turma da Letras. E aí, você sabia que tem mais de 6.000 expressões catalogadas? Trem, rensga, bom demais da conta, né? Pés de todas as naturezas, pular corguinho de ré, queijinho bonitinho, sapatinho goiano, é assim. E esse nosso R retroflexo, né? Na fonoaudiologia, a gente fala isso, porta, carne, né? Berço, pega o berço do menino, né? Estou aqui também com a legítima representante goiana, a irmã Maísa é muito goiana. E a gente se diverte muito e estuda. Queridos, não tenha receio nem vergonha de falar assim. Não é que tem que falar desse jeito, mas isso fala da minha e da sua origem, amém? Fala de raiz, fala de base. Quando a gente termina o show, eu ouço muitos depoimentos. Vocês nos trouxeram novamente o resgate de orgulho de ser o quê? Goiano. Que o melhor do Goiás é o goiano, gente. A pamonha é maravilhosa, bom demais da conta. A pamonha é boa, piqui, pé rachado. Eu trouxe sebo de carneiro hoje, vou dar distribuir. Mas não se envergonhe disso, é a nossa forma de falar. Claro que a gente vai rebuscar ou elaborar a nossa fala, a nossa forma de comunicação, dependendo dos lugares que a gente está. Mas no cotidiano, quanto custa esse trem? Não é assim que você fala? É assim, criatura, eu sei. Deixa eu te falar, você não anima de ir, não? Tem trem mais goiano do que isso, né? Com o que você mexe? Não é o que você faz, com o que você trabalha. O que você mexe, irmão Daniel? O que você faz da vida, Tati? E essa é a nossa forma espontânea de falar. E a gente tem estudado aí essas nossas expressões e escrito canções. E uma delas é o goianês, que ficou assim, ó. Vai lá, Lemir. O goiano sabe o que goiano gosta, esse é o nosso jeito, essa é a nossa prosa. O goiano sabe o que goiano gosta, esse é o nosso jeito, essa é a nossa prosa. Deixa eu te falar, vamos ver onde é que isso vai dar? Trem custoso para explicar, esse jeitão de falar. Cadê o povo, Lemir? Só nós. Tá na hora de vazar, que coisa mais bonita. Custa esse trem, pode ser que não dou conta, moço.
ajuda nós também. O goiano sabe que goiano gosta, esse é o nosso jeito, essa é a nossa prosa. O goiano sabe que goiano gosta, esse é o nosso jeito, essa é a nossa prosa. Fio, espia, olha o piseiro, rodeia pra não trupicar. Depois tira a água do joelho, que é pra não te estrovar. Mó casa não, senão é paia. Sai da latada, vai pra lá. Levanta arriba, arreda o pé, mas vai daqui, vai da colar. O goiano sabe que goiano gosta, esse é o nosso jeito, essa é a nossa prosa. O goiano sabe que goiano gosta, esse é o nosso jeito, essa é a nossa prosa. Mas moço, falando arredar o pé, tem muito tipo de pé. Tem ou não tem, criatura? Claro que tem. Pé de meia, pé de pato, pé de pau, pé de macaco. Resga, mas tem pé demais da conta. Tem pé d'água, pé de vento. Pé de boi? Fique atento. Pé na cova ou pé rapado? Tem pé frio e tem pé quente. Mas, ó, Goiânia é fogo, viu, Ed? Sai da frente que atrás vem gente. Com goiano é assim. Tem a marca, tem história. E o pé rachado? Alguém tem? Pode falar. Eu trouxe sebo de carneiro. Tem? E o pé rachado é famoso nesse mundão, tem memória, porque aqui é só o ouro, e o ouro é nossa gente, gente que apruma o passo, bate o pé e segue em frente. O goiano sabe o que goiano gosta, esse é o nosso jeito, essa é a nossa prosa. O goiano sabe o que goiano gosta, esse é o nosso jeito, essa é a nossa prosa. O goiano sabe o que goiano gosta, esse é o nosso jeito, essa é a nossa prosa. O goiano sabe o que goiano gosta, esse é o nosso jeito, essa é a nossa prosa. Goiás, bom demais! Tchau pra vocês! Queridos, quanto custa esse trem, irmão Daniel? Está lá fora, R$70. Nosso irmão Daniel com esse mel maravilhoso, direto do Piauí, para ajudar na obra redentiva missionária. E a gente aguarda vocês, né, Cláudio? 15 de junho, Mar da Esperança, 20 horas, entrada franca e estacionamento. É só ir. Coloca na agenda, Obrigada. Anota aí, tira foto, não esquece, não. Tenho orgulho de ser amigo desse povo. Né? Coisa boa, amigo. Bom demais. De vez em quando eu encontro alguns amigos da música, eu falo que eu sou seu amigo, Lemir. O pessoal me respeita mais ainda depois. Coisa boa. Bom, mas é mesmo. Na primeira reunião, eu fiz um comentário que eu não tinha preparado, mas agora vou repetir aqui, que eu acho que é muito a propósito. Só vou inverter aqui uma coisa. Talvez seja estranho para você. Daniel, se você puder colocar aquela letra do Almir Sater de novo aqui, como os meninos brincaram, né? Você não está no lugar errado, não, pode ficar tranquilo aí. A nossa mente religiosa, às vezes, nos compromete nesse espaço, nesse lugar, né? E, às vezes, a gente tem dificuldade. Fala, puxa, mas Almir Sater não podia ser um, sei lá quem aí, um santo, né? Qualquer aí que a gente elegeu. Queria chamar a sua atenção para uma coisa. Paulo, o principal escritor do Novo Testamento, evidentemente cita várias vezes as Escrituras. Ele cita a Bíblia que Jesus lia, né? Ele cita o Antigo Testamento em várias das suas cartas. Claro, lógico, um judeu. No entanto, talvez você não saiba, talvez você não perceba, talvez você não tenha lido a respeito. Quando Paulo conversa com os atenienses, ele mostra que ele conhece a respeito da cultura grega. E aí, à medida que ele vai conversando com os atenienses, até para encontrar um ponto de contato para aquela conversa, ele cita um poeta grego, um poeta anterior a Paulo, morava na ilha de Creta. Ele cita esse poeta e fala, olha, um dos poetas de vocês, e cita ao pé da letra o poeta. Como nós estamos falando do Império Grego, do Império Romano, isso está escrito. A literatura dessa turma está aí. Paulo conhecia essa literatura. E eu acho interessante porque depois, mais adiante, Paulo escreve a Tito. Então agora não é uma conversa mais entre Paulo e gregos. Agora é Paulo conversando com seu filho na fé, está conversando com Tito. Ele diz assim, Tito, você está em Creta. Tem um poeta aí, mas ele muda a expressão poeta. Ele diz assim, um dos profetas cretenses diz assim, assim, assim. Ele está citando Epimênides, que é um grego lá da antiguidade. Mas o fato é, duas coisas. Primeiro, Paulo conhecia a cultura na qual ele estava inserido. Segundo,
sabe citar e sabe perceber o poeta e o profeta na mesma pessoa, mesmo não sendo de Israel. Porque desde cedo Paulo nos ensina que Deus é livre e fala através de quer, com quem quer, quando quer e se quiser, porque senão não seria Deus. Entendem o que eu digo? E aí eu queria dizer para vocês que eu disse na primeira reunião. Num determinado momento da minha vida, tinha 20 e poucos anos, sinal que a música é antiga, né? Tinha uns 20 e poucos anos e eu vivia uma transição muito importante. Sempre que a gente vive uma transição, a gente fica meio preso ao que está para trás. E aí eu estava esperando um amigo no estacionamento do shopping, ali dentro do carro. O banco estava até um pouco baixo enquanto ele ia lá dentro, acho que ele foi trocar um presente, alguma coisa. E essa música tocou no rádio. E eu senti claramente, percebi claramente Deus falando comigo através dessa música. Como quem diz assim, Cláudio, é só uma fase. Passou, agora você vai para a próxima. E caminha. Levantei o banco e saí do carro completamente diferente. Deus falando comigo através do Omissata, como ele pode falar através do Renato Russo, como ele pode falar através do Azaf Borba, de quem ele quiser. Agora eu queria chamar a atenção para vocês de duas coisas. O artista é essa figura que representa a nossa sensibilidade à flor da pele. Em todas as culturas, o artista representa a consciência social. Ele é o mais sensível. Ele é o que recebe mais imediatamente as nossas dores, as nossas angústias, e expressa. Expressa em quadros, expressa em música, expressa em poesia. Só que, como eu disse na primeira reunião, e eu queria convidar vocês de novo aqui, só que nós vamos inverter. O artista tem um problema, na minha opinião. Eu olho para o artista e vejo o artista quase como um mártir, porque o reconhecimento de quase todos os artistas vem depois que eles morrem. É como se ele tivesse que entregar a vida em função da mensagem que Deus colocou nele. Assim como os mártires no início da nossa história. Na primeira reunião, eu convidei a igreja que estava aqui para orar por eles. Agora, nessa reunião, eu vou fazer o inverso. Vou pedir para que vocês orem por nós e nos batizem com o que o Espírito derramou na vida de vocês. Amém? Amém. Ora por nós, Dama. Amém, queridos. Isso é profético, viu, Cláudio? Isso é profético. Porque nós cremos mesmo que nós fomos chamados, né? E sendo chamado, a gente não vai sozinho, a gente vai em comunidade. E temos aprendido a tirar essa energia, essa força da comunhão, né? E como semana passada nós falamos, o Espírito Santo sempre nos conduz ao lugar de comunhão. Ele sempre nos induz, porque é lá que nós vamos encontrar verdadeiramente força, graça, energia para poder cumprir o nosso propósito. Amém? Muitas vezes a gente quis... eu questionei, né? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Né? Mas depois de começar a andar com os irmãos aqui, eu falei, não, é isso mesmo. Deus nos chamou para isso. Né? Então, que você seja batizado verdadeiramente com essa consciência daquilo que Deus tem nos chamado, não só a nós, mas a todos vocês, né? Para algo muito importante, né? Para implantar mesmo o reino de Deus na terra. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos neste momento pela grata oportunidade que temos, ó Deus, de, em comunidade, estar cumprindo o propósito que o Senhor nos chamou. E o que é mais importante, Deus, temos pessoas, líderes que entendem, né, que compreendem, que investem neste propósito sem religiosidade e que nos acrescenta a cada dia mais na caminhada e que nos faz compreender que tudo que vem do alto é bom. Tudo aquilo que o Senhor traz a nós é bom para edificar, para transformar, para verdadeiramente implantar, ó Deus, as virtudes do Senhor na terra. E é isso que nós queremos, ó Deus, resgatar todas as coisas e submeter à Tua vontade, submeter ao senhorio de Jesus Cristo. E nós te agradecemos por essa comunidade, em nome de Jesus. Amém. Desafiei o Damon e a Ellen, em breve, a gente tem um dia aqui em que nós vamos fazer a leitura de Apocalipse. Então, nós vamos fazer uma leitura de Apocalipse e nós vamos fazer inserções das músicas de Apocalipse junto com eles aí.
toparam o desafio, né? A gente deve fazer isso em breve. Vocês vão ser avisados aí, meia hora antes, mas vão ser. Como tudo aqui, né? Como sempre. Não, tô brincando. A gente avisa um pouquinho mais. Talvez uma semana antes, né? Não sei se você sabe, a carta de Apocalipse, ela tem várias inologias, vários cânticos lá. Inclusive, a gente canta muitos deles. Eles são inseridos ali, porque é uma forma exatamente de mexer com a gente. Meu irmão Marlos, vamos lá? Queria te convidar para... Você quer falar uma coisa? Não, eu até ia repetir o que eu falei hoje de manhã, né? A Ellen trouxe essa informação, são 6.000 expressões goianas, e ontem eu tive uma experiência dessa, né? Eu fui trabalhar em São Paulo, fui acompanhar uma reunião de negócio de um cliente, uma reunião de conselho, e aí vários sócios dessa empresa foram de vários lugares diferentes do Brasil para fazer um bate-volta em São Paulo. Então, eu e o cliente fomos de Goiás, aí tinha um de Paraná, tinha gente de São Paulo, tinha gente do Mato Grosso. E aí a reunião ficou quente, meu cliente, numa certa altura lá, levantou para defender lá uma situação de investimento e tal. Não, porque a gente tem que fazer assim e tal. Aí ele ficou meio exacerbado assim. Aí o sócio dele, que estava na outra ponta, assim, falou assim, não, calma, você quer uma coquinha? Tinha uma coca, assim. Aí ele falou, não, agora mesmo. E continuou a falar. Aí o cara não sabia se pegava a coca, se não pegava e tal. Ele olhou para mim e falou, não, calma, agora mesmo, em goianês, é daqui a pouco. Então não é agora mesmo, não. Depois ele toma essa coca. Né? Somos nós, né? É isso. Queria te convidar para abrir a sua Bíblia lá na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Quero ler com vocês aí alguns versículos só, 3 ou 4 versículos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Acharam? 17? 1:17? Agora mesmo. Agorinha. 1 Pedro 1:17. Diz assim: uma vez que vocês chamam de Pai aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, vivam com temor durante a jornada terrena de vocês. Todos nós estamos aqui vivendo uma jornada terrena. Nós somos seres criados por Deus de uma forma bem diferente. Os anjos não vivem uma jornada terrena. Os animais não vivem uma jornada celestial. Nós somos seres que tocam ao mesmo tempo o que é terreno e o que é celestial. Nós ao mesmo tempo tocamos o visível e o invisível. Os nossos sonhos falam muito a respeito disso. Nós somos seres que têm contato com o visível, mas as nossas orações tocam o invisível. Mas nós temos todos aqui uma jornada terrena. É o que eu quero chamar a atenção de vocês. A respeito dessa jornada terrena, Pedro diz assim: pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, não foi por meio de prata, de ouro, não foi por meio de brilhantes, não foi por meio de dólar, não foi por meio de real, não foi por meio de coisas terrenas que vocês foram redimidos, dependendo da sua versão, aí, resgatados, libertos, dependendo da sua versão. Tem até uma versão que diz assim: não foi por meio de coisas perecíveis que vocês foram comprados da escravidão. Alguma versão nesse sentido. Vocês foram comprados da sua maneira, vocês foram resgatados da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo. Não pensa na cruz, imagina o sangue de Cristo ali na cruz. Pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido, ou se você preferir, escolhido, antes da criação, da fundação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Eu quero conversar com vocês a partir desse texto aqui e a partir de uma pergunta que uma pessoa muito querida me fez essa semana e, num certo aspecto, volta e meia eu ouço isso direta e indiretamente. E é uma pergunta que não é a pergunta em si, mas é o que ela revela. Ela me perguntou assim: Cláudio, há perdão de Deus para o suicida?
Essa pergunta fala muito a respeito do que nós entendemos ser o perdão, e mais especificamente o perdão de Deus. Quando nós pensamos em nós, nos nossos pares, nos nossos iguais, nos nossos semelhantes, se eu cometo um erro com o Marlos, pode ser que haja algo que eu possa fazer para compensar esse erro, né? Se eu te dou um prejuízo financeiro, talvez eu possa compensar financeiramente o prejuízo financeiro que eu te dei. Se eu te dei um prejuízo no sentido de te trazer tristeza, quem sabe eu, reconhecendo esse erro, possa compensar de alguma forma. Mas entre nós há possibilidade de fazer alguma coisa e, inclusive, conquistar o perdão um do outro. Mas a pergunta-chave é a seguinte: será que nós podemos fazer algo para que Deus nos perdoe? Entenderam a pergunta? Será que alguma coisa já foi feita para que Deus nos perdoe? Entenderam? Vou repetir. As duas perguntas parecem simples e parecem óbvias, mas não são. E, na verdade, há toda uma história buscando responder a essas perguntas. Quando o homem, lá em Gênesis, comete um erro, quando o homem e mulher, quando o ser humano decidem tomar as rédeas da sua própria vida e viver a sua vida sem Deus, tomar a autonomia da sua própria vida, porque esse é o sentido do que aconteceu no Éden. Quando isso acontece, o homem de imediato se sente mal com aquilo, de imediato, e busca dar um jeito de resolver aquilo, e busca folhas para tampar. É uma imagem simbólica, claro, mas ele busca alguma coisa que pudesse melhorar aquele sentimento de inadequação que ele tem. Muito bem. Na sequência, é o próprio Deus quem fala com ele. Fala: calma, calma. Você está se sentindo nu? Então eu vou resolver isso para você. Não é essa roupa que você fez, não. Eu vou matar um animal aqui, e esse é o primeiro sacrifício da história. Vou te entregar a pele dele, e aí você se cobre da sua nudez. É por aí que eu quero começar uma conversa com vocês. Ô, Cláudio, acrescentar mais uma pergunta a essa, né? Você está falando, existe algo que a gente possa fazer para obter o perdão de Deus? Eu acrescentaria, para que sermos perdoados? De onde vem essa história do perdão? Será que o perdão é algo para afetar a Deus ou para me afetar? É para curar o coração de Deus que ficou chateado porque eu errei? Ou é para curar outra coisa a partir do meu coração? Uhum. O fato repetindo e acrescentando, será que alguma coisa pode ser feita para que Deus me perdoe? Por exemplo, o meu arrependimento é o que provoca o perdão de Deus? Quando eu me arrependo, Deus me perdoa? Será? Ou o perdão é a plataforma do arrependimento. É o ambiente que chama o arrependimento para a relação. Isso. Aí eu dei o exemplo pela manhã, né, de uma situação que a gente viveu essa semana com o Fernando, meu caçula, que dos três é o mais sensível, o mais amoroso, e justamente pela sensibilidade que tem, navega entre extremos emocionais maiores, porque exatamente percebe, né, melhor as coisas. E ele tem um coração gigante. Ontem, sexta-feira, ele ficou na escola e aí ia almoçar e tal, pedi um dinheiro para a mãe mandou um Pix de R$200. E passa um pouco, eu vejo o celular apitar, R$150. Fulano de tal, Pix do Fernando para alguém. Aí passa mais um pouco, eu estou numa reunião, vem um áudio do Fernando. Papai, me perdoa. Me perdoa, acho que eu fiz bobagem. Um amigo meu, que está apaixonado por uma menina, resolveu pedir ela em namoro. E eu encorajei, ele ficou com coragem, só que ele queria um anel, e ele não tinha dinheiro para comprar um anel, e a gente foi lá no shopping, e eu ajudei ele a comprar o anel para que ele peça a amiguinha de namoro. Então, como lá em casa a gente trabalha muito isso, como os nossos filhos encontram em nós um ambiente perdoador, eles têm chance para não esconder nada de nós. Porque eles podem chegar com segurança de ter um coração arrependido daquilo que eles fizeram, porque encontram pais que não recebem com uma patada inicial de julgamento. Percebe? Eu acho que é esse o ponto. Que
provoca o quê? O arrependimento provoca o perdão ou o perdão chama o arrependimento na Somos relação? nós que fazemos alguma coisa para que Deus nos perdoe? Somos nós que demonstramos arrependimento, aí Deus olha e fala, o Marcos se arrependeu mesmo, agora eu vou perdoar? Será que é isso? Ou será que é a consciência de perdão que traz sobre nós o arrependimento? Em sendo assim, como a gente leu no texto, então, por que é que alguma coisa poderia ter sido feita, se é que alguma coisa já não foi feita da parte de alguém, inclusive do próprio Filho de Deus, para que Deus pudesse nos perdoar? Eu queria trazer algumas questões aqui com vocês antes da gente dar continuidade. Então eu vou trazer aqui algumas coisas que eu tenho certeza absoluta que vocês se lembram, mas talvez passe batido alguma coisinha no meio. Então, por exemplo, vocês devem se lembrar de um episódio em que um paralítico, quando o ministério de Jesus já estava bem conhecido, Jesus estava falando numa casa e a casa se encheu completamente. E aí um paralítico é levado pelos seus amigos. Chegou na porta da casa lá, não tem jeito não, está lotado, não dá para entrar. Lembram dessa história? Tenho certeza, todo mundo deve lembrar, bem conhecido. O que os amigos fazem? Abrem o teto e descem o amigo paralítico ali. Lembram disso? Lembram o que Jesus diz? Esse é o ponto que eu queria trabalhar nesse caso especificamente. Jesus diz assim, olha, eu vou para a cruz e lá na cruz você vai obter o perdão. É isso. Foi isso que Jesus disse? Jesus diz o quê? Os teus pecados estão perdoados. E estão antes da cruz? E estão antes da cruz. Eles não serão perdoados, eles estão perdoados. E aí a turma olha aquilo dali, tinha uma turma bem religiosa ali, olha aquela história e fala, mas esse cara está pensando que ele é? Porque é o seguinte, na cultura judaica daqueles dias, qualquer doença, principalmente as doenças do nascimento, né, pessoas que nasciam com determinadas doenças, eram consideradas pessoas que tinham cometido algum erro, cometido algum pecado, né? Então, as pessoas olhavam no paralítico e falavam, olha, cometeu um erro, Deus castigou. E aí, quando Jesus diz assim, seus pecados estão perdoados, a turma olha e fala assim, de fato, ele deve ser um pecador mesmo, está paralítico, mas quem esse cara está achando que ele é para perdoar pecados? Aí Jesus diz assim, o que é mais fácil? E aí ele repete, é mais fácil dizer para ele, os seus pecados estão perdoados, ou pega sua maca, levanta e anda. O que é mais fácil? Mas ele repete, seus pecados estão perdoados. Um outro momento muito importante nesse sentido, quando uma mulher que foi pega em flagrante adultério, a condenação era imediata para essa mulher. Ela foi pega em flagrante adultério no ambiente de Jerusalém, no ambiente judaico. Então, a condenação para aquela mulher, segundo a lei, era a morte. Morte por apedrejamento, por exemplo. Então, aquela mulher é levada até Jesus. Como vocês sabem, todo mundo deve conhecer essa história. Todo mundo deve lembrar, Jesus disse para todos que estão ali, beleza, pega a pedra aí, aquele que não tiver cometido nenhum erro, atira a primeira pedra aí, depois os outros vão na sequência, né? E aí Jesus, quando se levanta, olha para o lado e vê só a mulher. Lembram disso? O que Jesus disse para a mulher? Ué, ninguém te condenou? E eu? Eu também não te condeno. E era uma fala recorrente dele, né? A grande parte dos milagres de cura não passam por uma conversa sobre a doença ou sobre a cura em si, mas passam pelo perdão. Como a gente falou do cego, lá de João 9, que a pergunta era o que ele ou os pais fizeram de errado para que ele fosse daquela forma. Isso. E aí, talvez, nesse sentido, o maior símbolo de alguém que as pessoas olhavam e associavam ao pecado era a pessoa que tinha problema de pele, né? Aquilo que nós chamamos de lepra. No primeiro século era muito difícil de dissociar. Então, tinha uma doença de pele, era lepra, e havia uma preocupação muito grande, porque se aquilo fosse contagioso, aquilo podia dizimar todo um clã, né? Então, o leproso, que era sempre caracterizado pelo pecado, por causa da cultura judaica, lá do passado, que olhou para Miriam, que olhou para o rei Urias, percebeu a lepra associada a algum castigo, falou, bom, se tem lepra, é Deus castigando o pecado naquela pessoa. Muito bem. Aí um leproso chega para Jesus. Lembram disso?
chega para Jesus e diz assim: se o senhor quiser, eu posso ficar limpo. E o Jesus diz o quê? Eu quero. Claro que quero. E toca o leproso. E ele fica limpo. Só que aí tem uma continuidade nesse texto que talvez a gente não perceba. Lembram o que Jesus diz para o leproso? Para o ex-leproso? Ele diz assim: não fala nada para ninguém não, mas faz o seguinte, vai lá no sacerdote e oferece o sacrifício que a lei de Moisés está dizendo para você oferecer. Lembram disso? Depois, se vocês quiserem, está lá em Marcos, no capítulo 1, vocês dão uma olhada com mais calma lá. Então eu pergunto para vocês o que eu já tinha perguntado no início. Para que haja perdão de pecados, eu preciso fazer alguma coisa? Por exemplo, oferecer um sacrifício? Ou será que algum sacrifício já foi feito para que Deus perdoe pecados? Entenderam a pergunta? Alguns de vocês devem estar pensando assim: não, o sacrifício de Jesus já foi para que Deus perdoasse. E aí eu vou fazer a seguinte pergunta: será? Perceba que eu estou mexendo em coisas que na cabeça de muitos de vocês estão cristalizadas. E, num certo sentido, até ganharam um ar sacro, até meio sacralizadas. Isso faz parte da nossa história. Isso não é de agora. Há muito tempo o homem vem tentando entender a cruz de Cristo. Por que é que o Filho de Deus morreu numa cruz? Essa é uma história longa. E as respostas dadas a essa pergunta, de uma forma ou de outra, elas estão na cabeça de nós aqui. As várias respostas que foram dadas. Por exemplo... Aí nesse ponto, Cláudio, eu só quero fazer o que a gente fez pela manhã, que é convidar todo mundo a fazer um exercício que eu me dispus a fazer, né? O Cláudio falou, a gente sacraliza algumas coisas, e a cruz de Cristo é uma delas. A gente pendura a cruz como um amuleto no pescoço, a gente põe a cruz no telhado de um templo ou de um prédio, chamando aquilo de igreja. Mas o que aconteceu naqueles dias, naquele lugar? Né? Tenta imaginar, fecha os seus olhos, a forma como você quiser fazer isso, mas não vamos perder aqui o momento cruz na humanidade. Né? No momento em que uma cidade, pensa a cidade de Goiânia, ocupada por uma força estrangeira, opressora, com um exército aqui, soldados, e esses soldados capturam você, capturam a mim, capturam um jovem, e põe esse jovem para carregar um pedaço de pau, na verdade dois, um cruzado em cima do outro, um pau bruto, sem qualquer trabalho. Provavelmente nenhum carpinteiro ornou, fez, sabe, um desenho, aquilo não teve trabalho nenhum. Provavelmente era madeira bruta, cruzada uma sobre a outra. Aquilo devia ser uma madeira maciça, pesada. E eles colocam então esse jovem para caminhar pela cidade num ato humilhante, carregando essa coisa pesada nas suas costas. Aquilo que seria o instrumento da sua morte, eles o obrigam a carregar pela cidade. Vai imaginando essa cena. E essa coisa pesada sobre os seus ombros faz com que ele perca as forças e caia no chão, a ponto de os soldados pegarem e obrigarem alguém que estava ali na multidão a ajudar a levantar. Ele estava esgotado das suas forças e, mesmo assim, ele continuou a carregar aquilo que iria matá-lo. E ele segue até chegar lá no local. Eu tive lá numa dessas viagens de Israel, pode não ser exatamente ali, mas é ali, naquela cidade ali, aconteceu, é um fato histórico. E de repente, chegando lá, ele já sem forças, ele não consegue nem se debater com os soldados mais, e aquilo é jogado no chão, aquele trambolho todo, e esse jovem é deitado sobre aquele madeiro, aquela cruz. E esses caras pegam lá o que poderia ser prego, estaca, não importa. Era um instrumento pérfuro cortante. E eles pegam, sei lá, um outro pedaço de pau, uma marreta pesada, um martelinho. E antes fosse uma madeira pesada, né? Eu dou o sangue. E aí, quando vai enfiar aquela agulha assim, eu fico torcendo para entrar rápido, né? Porque é aquela dor que daqui a pouco o corpo parece que acostuma. Mas e se tivesse sido um martelinho sem peso? E que os caras tivessem que mirar na mão ou no punho e nos pés. E, ó,
devagarzinho, e aquilo entrando na carne. Pensa você nessa situação, sofrendo essa dor. E aí, de repente, quando você acostumou com aquela dor, você pregado naquilo, os caras te levantam, e aí você começa a sofrer o efeito da gravidade, o seu peso tendo que ser suportado por aquelas coisas que travam você naquele lugar, e aquilo está perfurando a sua carne. Pensa a dor. E se aquilo não estiver muito aprumado e estiver um pouco inclinado pela frente, além de uma força vertical, você ainda está pregado e o seu corpo querendo se descolar, mas você está pregado naquele lugar. E pensa se você não morrer instantaneamente, como não aconteceu. Você ficar ali horas e horas agonizando, pregado em coisas que perfuraram você e estão doendo em você. C.S. Lewis fala que a Trindade, a harmonia da Trindade é como uma dança eterna, não é? No invisível. Talvez a cruz, para além de um fato histórico, seja um mistério que transforma profundamente todos nós. Mas é como se fosse exatamente a cruz, essa sinfonia que a Trindade dança, em que ela pega as notas de dor e sofrimento e transforma numa melodia de amor e de redenção. Mas é preciso que a gente não perca em mente o fato cruz, para que a gente entenda aquela cena tão escrutinante, pensando que aquilo somos nós pregados naquele lugar. Poderíamos ser, mas Deus não permitiu que nós passássemos por aquele sofrimento exato e fez uma substituição, né? Colocando o Filho no nosso lugar. Então, aquela cruz foi para que Deus nos perdoasse? Essa é a pergunta. Então, Jesus passou para aquele lugar para que nós fôssemos perdoados? É essa a pergunta que eu estou fazendo. Parece óbvia. A resposta quase que imediata de quase todos aqui deve ser sim. Será? É mesmo? Você já pensou nisso com profundidade mesmo? Essa pergunta, ela vem recebendo respostas à medida que a história vai rolando. Eu estava comentando na primeira reunião aqui, assim que os apóstolos morreram, assim que os primeiros discípulos morreram, assim que Maria Madalena morreu, assim que João, um dos últimos a morrer, veio uma nova geração que não tinha, uma geração de cristãos piedosos, que não tinha tocado em Jesus, não tinha visto Jesus, não tinha sentido o cheiro de Jesus. Eram testemunhas, mas não testemunhas oculares. Os judeus e os gregos também começaram a olhar esse ajuntamento e começaram a fazer perguntas para eles, do tipo assim: que história é essa de que Deus tem filho? Foi a primeira pergunta. E se tivesse, ele ia morrer numa cruz? Tanto judeus quanto gregos fizeram essas perguntas. E aí surgiram cristãos muito piedosos para responder a essa pergunta. Por quê que Deus entregaria o seu filho para morrer, e morrer dessa forma, como o Marlos dramatizou aqui, e acaba sendo só uma fraçãozinha de nada, né? Esses homens, talvez o principal representante dessa primeira escola tenha sido Santo Agostinho, são o que a história cristã passou a chamar de pais apostólicos, ou santos padres. Eles fundaram, dentro do cristianismo, a chamada patrística. E eles responderam da seguinte forma, presta atenção na resposta, porque pode ser a resposta que alguns de vocês tenham em mente. Eles responderam assim: o que aconteceu na cruz foi Deus dando uma satisfação ao diabo e dizendo: tá vendo? Rensga. Alguns de nós pensamos assim. Mas só que isso não faz sentido. Porque Deus não tem que dar satisfação para o diabo e nem para ninguém. O diabo não tem esse moral todo. E Deus não tem que nada. Absolutamente nada. Então, é dar ao diabo muito mais do que de fato ele já tem. Tem nada a ver isso. Absolutamente nada a ver. A cruz é uma derrota impressionante ao inferno, sem sombra de dúvida.
Mas não é esse o ponto. E aí os nossos pais apostólicos, à medida que a história foi rolando, começaram a trabalhar uma outra resposta, começaram a responder, principalmente os latinos mais próximos de nós, começaram a responder assim, não, o que a cruz representa é uma satisfação dada à lei. A lei precisava ser cumprida. Então, nós é quem deveríamos ter sido condenados, e Jesus foi condenado no nosso lugar, porque a lei precisava de satisfação, a lei precisava ser cumprida. E aí, de novo, eu pergunto, é mesmo? Será? Será que a lei tem esse poder todo? A gente faz esse raciocínio está muito associado àquilo que a gente, inclusive, lê na Bíblia. Então, por exemplo, vocês devem se lembrar de um episódio lá do Antigo Testamento, muito conhecido, quando Daniel é levado para a cova dos leões. As crianças, então, conhecem bem isso, as crianças passaram pela igreja. Lembram desse episódio? Vocês lembram por que Daniel é mandado para a cova dos leões? Não sei se vocês se lembram disso. Há um determinado momento em que o Império Babilônico cai e o Império Persa é quem assume a hegemonia. Daniel era uma pessoa tão respeitada, tão reconhecida nas suas habilidades, na sua credibilidade, que ele se mantém. O império cai, outros sobem, mas ele continua como um conselheiro do rei, conselheiro do imperador, nesse momento o rei Dario. E aí ele provoca uma inveja muito grande nas pessoas que estão ao redor dele. E aí uma turma se reúne e fala assim, olha, não vai dar, o cara é certinho demais, não vai dar para a gente encontrar um erro, não vai dar para a gente comprometer o processo. Vamos fazer o seguinte, vamos convencer o rei Dario a promulgar uma lei. Qual a lei? A lei é a seguinte, olha, ninguém nos próximos dias vai poder orar a outro Deus que não seja o próprio Deus rei Dario. E aí, assim que a lei é promulgada, né, os que levam essa lei a fundo, dizem para o rei assim, ó rei Dario, essa é a lei dos medos e dos persas. É textual isso. Ninguém pode voltar atrás, nem o senhor. E a gente faz uma associação disso com a lei, né? De uma forma geral. E aí, como a gente já sabe, Daniel, ao receber a notícia, a primeira coisa que ele faz, o texto é imediato. Ele sobe, a casa dele era num andar um pouco mais alto, ele abre as janelas e ora em direção a Jerusalém. A turma, evidentemente, estava esperando isso acontecer, vai lá, chama o rei Dario e fala, ó, teve jeito, ó. Um dos exilados de Israel, Daniel, mal recebeu a notícia da lei e está orando. E aí, ó rei, essa lei tem que ser para todos. E nem o senhor pode revogar essa lei, fala para o rei. O rei Dario fica muito chateado com aquilo que ele gostava de Daniel, mas falou, fazer o quê? E a gente acha que essa história tem a ver com Deus. Nem o rei e nenhum dos reis, evidentemente, deve não se submeter às leis, porque são homens precisam estar submetidos às leis. Mas Deus está debaixo de alguma lei? Entendeu o que eu digo? E aí vem a resposta mais sofisticada, que é a seguinte, no fundo, a cruz não é uma satisfação ao diabo, a cruz não é uma satisfação à lei, a cruz é uma satisfação ao próprio Deus. Aquilo lá era para que Deus nos perdoasse, porque a honra de Deus tinha sido manchada. Então, haveria necessidade de se compensar algo. Na verdade, era eu e você que deveríamos estar nesse lugar, mas aí Jesus vai até lá para que Deus olhe e fale assim, não, um inocente foi morto, a minha honra está resolvida, estão todos perdoados. Será? Será mesmo? Eu vou provocar vocês. Vocês se lembram daquela parábola em que Jesus conta de um dono de uma vinha que sai de manhã procurando trabalhadores para a vinha? Lembram disso? Ele sai, o dono da vinha sai pela manhã, vai procurar trabalhadores para trabalhar na sua vinha, passa no lugar onde os trabalhadores estão, fala, vamos trabalhar na minha vinha, vou pagar para vocês o salário de um dia, vou pagar um denário para vocês, ok? Combinado? Combinado, então tá, aí eles vão. Aí o dono da vinha passa de novo lá, 9 horas da manhã, ainda tinha gente, vamos embora, vamos trabalhar todo mundo. Passa meio-dia, tinha gente, passa 3 horas da tarde, tinha gente, passa um pouquinho antes do expediente acabar, ainda tinha gente, falou, mas o que vocês estão fazendo aqui? Olha, ninguém contratou a gente, estamos aqui. Não, bora, vamos trabalhar. Aí terminou o dia, vocês lembram da parábola? Terminou o dia, o que o dono da vinha faz? Chamou os últimos, aqueles que não trabalharam quase nada, e pagou para eles quanto? Igual para todo mundo. Aí os que trabalharam o dia todo falaram assim, não é justo. Não é justo. Vocês lembram qual foi a resposta que o dono da vinha, que é o próprio Deus, dá?
Ele diz assim: eu não tenho direito de fazer o que eu quiser? Eu não posso pegar o meu dinheiro e utilizar do jeito que eu quiser? Eu tenho que dar satisfação mesmo? Será que não é a minha generosidade que está incomodando vocês, não? Esse é o ponto. Por que é que Deus não poderia simplesmente perdoar? E aí, por isso, eu li o texto de Pedro, antes da gente começar. Por isso eu li o texto que fala do cordeiro que foi morto quando? Antes que qualquer erro fosse cometido. Porque aí eu vou agora usar uma palavra, uma expressão forte. Deus não tem problema com os nossos erros. Quem tem problema com os nossos erros somos nós e as pessoas que estão ao nosso redor. Eu vou repetir. Deus não tem problema com aquilo que nós passamos a chamar de pecado. Quem tem problema com os pecados que nós cometemos somos nós e as pessoas que estão próximas de nós. Deus não. Quando nós cometemos os erros que nós cometemos, não é Deus que se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos de Deus. Quando Deus mostra aquilo que o Marlos trouxe aqui, quando Deus mostra a cruz, Ele está revelando no tempo o que aconteceu na eternidade. E diz assim: estão vendo? Vocês estão perdoados. Desde quando? Desde sempre. Por isso que Jesus, antes de ir para a cruz, disse para aquele paralítico, disse para o cego: seus pecados estão perdoados. Exatamente. Porque era uma cruz eterna. Exato. Histórica. É esse o ponto. Seus pecados estão perdoados antes deles até serem cometidos. Mulher, ninguém te condenou? Eu muito menos. Eu não te condeno. Agora é o seguinte: mulher, não dá essa bobeira de novo, não. Vai em paz, segue sua vida. Não cometa esses mesmos erros, e não é por minha causa. Jesus dizendo: isso não vai me afetar. Se você vier a fazer as mesmas coisas, não muda nada no meu sono, mas muda no seu. Mas é o seguinte: você está livre da sua culpa. Por que isso é importante? Porque nós não caminhamos na vida, nós não seguimos em frente se nós temos culpa. O pai que sente culpa porque deixou os filhos para ir trabalhar, a mãe que saiu para trabalhar e deixou os meninos numa fase da vida que não podia ter deixado, os filhos que pensam: nossa, eu deveria ter honrado meu pai enquanto ele estava vivo, e assim vai, e assim vai. Eu não devia ter feito aquilo que eu fiz lá na empresa, eu não deveria. É isso mesmo, corrija seus erros, mas saiba, a culpa já foi retirada, totalmente. Quando o sangue do Cordeiro, que foi entregue na eternidade, foi derramado. Ou seja, antes de nós nascermos. A mensagem que Deus tem para nós é: segue em frente. E aí eu quero trazer para vocês um desafio importante. De novo, eu quero criar uma imagem que é conhecida na cabeça de vocês, mas eu quero trazê-la de novo. Vocês todos se lembram daquele episódio do filho mais novo que sai de casa deixando o pai com o filho mais velho? Uma parábola, todo mundo conhece, todo mundo lembra bem dessa parábola. E aí eu queria chamar a atenção para uma coisa na parábola que às vezes a gente não percebe. Quando o filho sai, aí ele vê a bobeira que ele deu, caindo em si, ele volta: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Volta cheio de sentimento de culpa. Lembram disso? Aí ele volta, vem com um discurso pronto. Na hora em que ele diz assim: não sou mais digno de ser chamado de seu filho, o discurso dele não tinha acabado. Ele tinha preparado um discurso maior. Quando ele fala isso, o pai fala: para. Opa, aí não. Você pode até ter mudado, eu não mudei. Para, traz anel, traz sandália, mas aqui um detalhe que a gente quase não percebe. Chama os servos e diz assim: sabe o novilho que estava sendo engordado? Sabe o novilho que estava sendo preparado para a Páscoa? Sabe o novilho que a gente mata lá no período da Páscoa? Vamos matar ele hoje. Sabe por que é hoje? Porque é na eternidade. Meu filho voltou, então eu celebro agora. Eu não espero mais nada. É agora. Então, pega lá o novilho preparado para a Páscoa, porque nós vamos celebrar o hoje, porque este meu filho estava perdido e foi encontrado. E aí acontece uma coisa interessante. Esse fato é tão importante dentro da parábola
que o irmão mais velho chega. Ele chega e vê a comemoração. Aí ele chama um dos servos e pergunta para o servo: o que está acontecendo? A resposta do servo é a seguinte: seu pai pegou o novilho cevado, o novilho que estava sendo engordado para a Páscoa, matou, porque o seu irmão voltou. Ah, é? Aí pela terceira vez, o pai, vendo o filho mais velho distante, vai lá, porque o pai não tem problema. O pai vai: e aí, meu filho, vamos entrar, vamos participar da festa. Aí o filho mais velho diz o quê? O senhor matou o novilho cevado? Pela terceira vez. Não era agora. E não era com esse cara, não. Não, meu filho, era com esse mesmo. Era para todos nós. Porque não é no tempo, é na consciência. Esse meu filho ganhou consciência agora. Então é agora. E aí guarda o que eu vou te dizer. Presta bem atenção nisso. O sacrifício não foi para que Deus nos perdoasse. O sacrifício foi para que nós tivéssemos consciência de perdão. Eu vou repetir. O que aconteceu na cruz não foi para mexer com o coração de Deus, foi para mexer com o nosso coração. O sacrifício, o sangue derramado, foi para que nós olhássemos e víssemos: eu tenho que mudar de vida. Por quê? Porque eu não tenho mais erro que justifique. Eu não posso nem me fazer de vítima mais, porque está tudo perdoado. Todas as minhas culpas foram levadas. Então eu agora preciso tomar uma outra direção na minha vida, porque eu não tenho mais nada para carregar do meu passado. Esse é um fato fundamental, bem importante. Guarda. Não é Deus oferecendo um filho no seu lugar para que ele pudesse nos perdoar, porque Deus não tem que nada. E aí, eu quero repetir um texto muito importante que diz assim, Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, diz assim, a igreja de Corinto diz assim: Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos deu esse ministério. Esse é o nosso ministério. Esse é o nosso objetivo de vida, a reconciliação. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Que ministério é esse? O ministério é o seguinte: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Quem é que estava na cruz? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus único e verdadeiro se entregando para que nós tivéssemos consciência. Eu não ajo com você a partir do que você faz. Eu não te amo mais porque você fez o certo, não te amo menos do que você fez errado. Eu simplesmente te amo. Então olha para mim e muda de vida. Por você e não por mim. Estou com você. Não carrega nada do seu passado. Absolutamente nada. Não tem nada que você fez ou que você venha fazer que comprometa a nossa união, que comprometa a nossa comunhão. O que interessa é que a partir de agora você tenha consciência de perdão. Quando Jesus recebe uma mulher numa reunião, e essa mulher, de maneira completamente dramática, estranhíssima, se dobra aos pés de Jesus e começa a chorar aos pés de Jesus, e começa a derramar suas lágrimas e lavar os pés de Jesus. Interessante que isso aconteceu antes que Jesus lavasse os pés dos discípulos e dizer para eles assim: se eu não fizer isso, eu não tenho parte com vocês. Muito provavelmente aquela mulher bem mais cedo entendeu o que era lavar os pés e ter parte com Jesus. E aí ela lava os pés, e a turma olha e fala assim: homem, o que está acontecendo? Aí Jesus diz assim: deixa eu contar uma outra parábola para vocês. Um credor tinha 2 devedores. Um devia 50 denários. Não é muita coisa não, viu gente? 50 denários é equivalente assim, a um trabalho de 3 meses. Um outro devia 500 denários. Aí já é um tanto razoável, um trabalho de 3 anos, por exemplo. Só que tem um detalhe. Os 2 devedores deviam quantias diferentes, mas eles tinham uma coisa em comum. Nenhum dos 2 podia pagar. Se nenhum dos 2 pode pagar, o que interessa se é X ou Y? Entenderam? Se eu não posso pagar R$1, não adianta. É a mesma coisa de 1 milhão. Não faz a diferença nenhuma. Esse é o detalhe. Aí Jesus disse assim: o credor perdoou os 2. Perdoou por quê? Porque eles fizeram alguma coisa? Não fizeram nada. Perdoou. Simplesmente perdoou. Aí Jesus pergunta assim para a turma que está lá, em especial o dono da casa: Simão, qual dos 2 você acha que amou mais?
Engraçada essa pergunta de Jesus, porque o que tem a ver dívida com amor? Isso é uma pergunta interessante de Jesus. A gente devia gastar mais tempo para falar sobre isso. Aí o Simão diz assim, aquele é quem mais foi perdoado. Aí eu pergunto para vocês, quem foi mais perdoado? O que devia 50 ou o que devia 500? Qual perdão foi maior? O perdão porque devia 50 ou porque devia 500? Qual perdão foi maior? Se nenhum dos dois podia pagar nada, qual perdão foi maior? Os dois. Só que tem uma diferença. Tem uma grande diferença. Aquela mulher tinha consciência do seu perdão. E por isso ela se dobrava aos pés de Jesus, como quem diz, minha vida agora é com você. Quem não tem consciência de perdão fica olhando e fala assim, eu não devo tanto assim não. Entenderam? A cruz é para nos dar uma nova consciência. A consciência de quem deixou tudo para trás e avança daqui para frente com liberdade, com total liberdade. E como quem caminha daqui para frente com responsabilidade, afinal Deus nos deu tudo, inclusive a si mesmo, no seu Espírito. Amém? Amém. É por isso que eu acho que o efeito do perdão sobre a nossa relação com Deus está no versículo que diz que o amor de Deus nos constrange. Um amor baseado em regras é um amor que nos oprime, porque tem a ver com o nosso mérito, de eu conseguir ou não fazer, e na maioria das vezes eu não vou conseguir fazer. E, portanto, é uma relação de amor opressora, porque me deixa mal naquilo que eu não consigo entregar para ter o amor que, entregando, eu vou fazer por merecer. O amor de Deus é diferente, não é um amor baseado em regra, é um amor baseado em graça. E a graça tem a ver com o perdão. E é por isso que o amor é constrangedor da parte de Deus, porque ele diz exatamente isso, e deveria ser isso que a gente tem que dizer para os nossos filhos. Tá bom, não existe regra, existe consciência. E ao existir consciência e os filhos estarem liberados para poder fazer tudo, mas entender se convém ou não convém, não há mais opressão na relação. Há um constrangimento, porque agora, eu podendo fazer tudo, vou olhar para uma situação e falar assim, por mais que meu pai deixe fazer isso aqui, não convém. Eu sou constrangido por um amor que libera perdão antes mesmo de eu errar. E por conta disso, Cláudio, eu queria só fechar colocando um aspecto adicional ao que você falou. Eu não sei quantos aqui passam ou estão passando por uma situação que está relacionada ao perdão. Eu não sei se você está incomodado com o seu pecado, em áreas que for. Eu não sei se você está chamando um erro de problema ou um erro de pecado. É preciso que você reconheça que as coisas que a gente faz e que desagradam a Deus, elas não são meros problemas. Elas são exatamente a essência do pecado. E o Cláudio falou, e é por isso que nós temos da parte de Deus um perdão incondicional, para que nós não vivamos em culpa. Então, que você seja libertado hoje aqui, em nome de Jesus, da culpa dos erros que você comete, dos pecados que você comete. Mas tem um outro aspecto. Se a culpa, como você testemunhou, nos impede de tocar em frente, muitas vezes somos nós as vítimas ou os alvos dos erros dos nossos irmãos, dos pecados dos nossos irmãos. E aí, se a culpa, quando a gente erra, nos impede de tocar em frente, o remorso, a amargura, quando alguém erra conosco, nos leva para trás, nos faz retroceder de qualquer aspecto que a gente esteja desenvolvendo. Então, os dois lados da moeda precisam ser analisados. A culpa te paralisa, a amargura te corrói. Se você, pelos seus erros e equívocos, pelos seus pecados, já recebeu o perdão da parte de Deus e, portanto, está livre da culpa, é preciso que você, tendo sido perdoado, seja agora um perdoador também. O Pai te ensinou a perdoar. Poxa, vamos aprender com o nosso Pai e vamos perdoar aqueles que erram conosco. Porque senão, se eu fui liberto da culpa, eu posso estar preso no remorso, preso na raiz de amargura.
O texto, a gente não combina, né? Mas o texto que eu tinha meditado para compartilhar essa manhã estava no mesmo trecho de Coríntios, que diz que a ninguém a gente deve conhecer segundo a carne. O Paulo Júnior, no velório dele, trouxe uma figura muito interessante do pai dele. O velório dele é bom. Velório do pai, né? Velório do Paulo, pai. Ele disse que as coisas visíveis, lembrou lá aquele trecho que diz que as coisas visíveis são formadas a partir daquilo que não se vê. Então é como se Deus, esse pai, que não precisa de acertar ou errar conosco, não é disso que se trata, ele faz o que quer, desenhasse na vida de todos nós cenas. Nós estamos aqui vivendo esta cena. Quando cada um de nós for para casa, nós viveremos a cena que Deus preparou para a gente. E o nosso problema é que a gente fica vitimizado, incomodado, amargurado, quando nesta cena Deus coloca um traidor, Deus coloca um ofensor, Deus coloca um mentiroso, Deus coloca alguém para nos causar um prejuízo. Como nós conhecemos aquela pessoa segundo a carne, nós não observamos esse versículo que diz que nós não devemos a ninguém conhecer segundo a carne, nós deixamos de perceber o aspecto espiritual que Deus está tratando conosco a partir da cena que Ele montou, da circunstância que Ele criou, usando um irmão que, naquele momento ali, está me esticando na relação. E como eu desconheço, né, eu não trabalho em minha consciência de que eu fui perdoado, eu me sinto no direito de não perdoar também. Então, eu agora me coloco numa posição de vítima, porque alguém me ofendeu, julgando a carne daquela pessoa, julgando o CPF dela, ao invés de entender que existe algo que Deus está tratando em mim a partir, eventualmente, de um comportamento inadequado ou ofensivo, ou o que quer que seja do meu irmão. E aí, sem o perdão, eu fico numa postura amargurada. Essa semana eu li um texto que eu compartilhei com a Maísa e com o Nathaniel, em Juízes 3, né, que na nova versão transformadora tem uma tradução muito interessante, que diz assim, Deus falando, essas são as nações que o Senhor deixou na terra para pôr à prova os israelitas que não haviam participado das guerras em Canaã. A cena que Deus montou aqui era os israelitas sendo postos à prova por outras nações. Essa conversa podia estender, mas o ponto é, verso 2. Ele assim fez apenas para dar treinamento de combate às gerações de israelitas que não tinham experiência no campo de batalha. Eu achei interessante essa versão, essa cena que Deus criou, trazendo sofrimento, trazendo opressão, trazendo dores, angústias aos israelitas. Ele assim o fez para treinar os filhos. Então, se nós percebemos, está ali um pai com um bebê. Como é que aquele irmão vai ensinar aquela criança? Como é que você ensina seu filho? Como é que eu ensino meu filho? Eu posso, muitas vezes, ensinar por palavras, por ensinamentos. Eu vou falando e ensinando. E Deus faz isso conosco. Mas isso pode não ser suficiente, porque, tem hora que a palavra entra por aqui, sai por ali, tem hora que a gente não grava, não fixa, que a gente fica em dúvida. Então, a melhor forma de Deus de um pai ensinar seu filho é pelo exemplo. E o que a cruz nos traz, uma frase que o Cláudio terminou, é preciso que a gente entenda que nós não separemos na nossa cabeça os deuses da Trindade. A Trindade não são 3 deuses, é um só Deus. É o Deus Pai que quis nos ensinar como nós ensinamos nossos filhos, pelo exemplo, como nós devemos ensinar os nossos filhos, e por isso criou aquela cena que, por mais que envolvesse dores, por mais que envolvesse tragédias, por mais que envolvesse sofrimentos e sacrifícios, não era outro senão Ele mesmo, sofrendo tudo aquilo para nos dar um exemplo, para ser aquele professor que faz o que ensina. E aí o que a gente aprendeu com a cruz? Pensa este mundo sem a cruz. Pensa você sem a cruz. Essa é uma reflexão que nós fizemos lá no retiro do conselho. Se eu, Marlos, não tivesse conhecido a cruz de Cristo, eu estava mais frito do que eu estou hoje.
O mundo com a cruz é como se fosse um espelho, em que eu olhando enxergo a Cristo, nitidamente. Quando eu tenho a consciência de cruz, o meu mundo é um espelho em que eu enxergo a Cristo quando eu olho de frente a Ele. Mas o mundo sem a cruz é este mesmo espelho destroçado, em que eu vou ver uma imagem borrada, e não vou conseguir identificar direito e vou ficar confuso. Se a cruz está no meu mundo, aquele pai me ensinou tudo aquilo que ele queria ensinar a partir do exemplo. Aí na cruz eu aprendi o que é ser homem. Eu aprendi que um homem é honrado, fiel, ele é digno, ele tem domínio próprio, ele é verdadeiro, ele é justo. Naquela cruz eu aprendi com submissão, porque eu vi alguém que se submeteu à vontade do Pai, mesmo tendo sido pregado e mesmo estando doendo, ele se submeteu. Naquela cruz eu aprendi sobre identidade, porque ali eu fui comunicado pelo Filho que havia um Pai que me amava. Naquela cruz eu aprendi sobre família, porque ela me mostrou que eu pertenço por conta desse Pai, revelado naquela cena que havia um filho, que no fundo era o próprio Deus também. Eu fui comunicado que eu pertenço a uma família. Naquela cruz eu aprendi sobre propósito, eu aprendi que a minha submissão a essa vontade faz com que eu cumpra aquilo para o que eu fui chamado, que muitas vezes implica em renúncia, em sacrifício. É outra coisa que eu aprendi na cruz. Muitas vezes matar o meu próprio direito para que se cumpra através de mim a justiça. Quantas outras coisas eu aprendi naquela cruz. E no fundo a cruz nada mais é do que uma cena criada por um pai que queria ensinar aquele filho que somos no fundo. Nós é o unigênito, que agora é o primogênito de vários filhos, pelo exemplo. A cruz é o exemplo de Deus para nós, de tudo aquilo que representa ser igual a Deus. Ver o mundo como um espelho em que eu olho e falo assim, então esse sou eu. Este é o meu modelo, essa é a minha referência. A cruz muda a referência de um homem carnal para um homem espiritual. Nós entendemos a cruz. Nós vivemos a cruz está na sua vida, alcançou você, porque no fundo é disso que se trata, né, Cláudio? É isso. Baixa a cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Meus amados, que o que o Senhor falou com cada um aqui possa encontrar um coração que recebe. Tenho absoluta certeza que o teu Espírito falou de diversas formas aqui a cada um de nós, mas que a tua palavra caia em cada um dos nossos corações e encontre uma terra que lhe permita crescer sem absolutamente nenhum impedimento. Faz dos nossos corações uma terra que recebe esta sua palavra em nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, família. Antes de vocês irem embora, eu só queria dar um aviso. Eu sou o Thiago, faço parte do grupo de jovens O Resenha. E agora em julho, a gente vai enviar uns 60 jovens para Manaus, fazer uma viagem missionária lá em Manaus, evangelizar e ajudar nossos irmãos das comunidades ribeirinhas. E agora, no final do culto, eu vou estar bem ali atrás vendendo as nossas camisetas e todo o valor arrecadado vai ser enviado, não só para Manaus, mas para ajudar os missionários aí. A gente tem a nossa camiseta clássica do Como Está Seu Coração, do Resenha, que é essa do coração. Tem a do Retiro do ano passado e da viagem missionária de Rio Verde esse ano. Então, convido vocês a ajudar a gente agora no final do culto. Cada uma delas tem um valor simbólico de R$60 e ajudar a gente tem que tomar a responsabilidade como irmãos de ajudar os missionários a poder ir. E realmente vai ser um tempo muito precioso de entrega, de alegria e de comunhão mesmo. E é isso, queria só convidar vocês a comprar nossas camisetas. Obrigado, gente. A você que se sente parte dessa família, assume a responsabilidade desses custos diários aqui, fique à vontade para pegar o QR Code, se é que você já não tem. Deus os abençoe e uma ótima semana a todos.